Senador Inácio Arruda, depois a senadora Gleisi Hoffmann. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, presidente Graça Foster, inicialmente quero cumprimentá-la pela posição que assume e a responsabilidade e, sobretudo, pela iniciativa da Petrobras de ter lançado aos mares novamente o Dragão do Mar. O Dragão do Mar foi responsável pela abolição da escravatura no meu estado e ontem recebeu uma grande homenagem dessa que é a maior companhia brasileira. E, na sequência, anunciou o batismo do Henrique Dias. Então, não é pouca coisa, é muita coisa. É disso que se está tratando. Quando se fala aqui da política, nós estamos tratando disso. Quem decidiu fazer navio no Brasil não foi o mercado. Mercado não faz navio. Mercado não faz refinaria. Mercado não faz gasoduto. Mercado não explora pré-sal. Mercado não faz partilha. Isso foi decisão da política. Por isso eu cumprimento a senhora e cumprimento pela uma exposição também, eu acho que muito boa, assim, sem reparos. Nós vamos fazer as perguntas, mas temos que cumprimentar a Petrobras pela eficiência dos seus técnicos, formados a partir da decisão política do povo brasileiro, do Parlamento Nacional e de seus governos. Querendo ou não os mercados, foi assim que foi. E mais, mesmo com qualquer abalo, essa empresa de capital aberto, que tem ações em Bolsa A, Bolsa B, Bolsa C e por aí vai, ninguém vai destruí-la. Não é possível. Pode fazer a cantilena, para se referir aos romanos, que queiram, mas serão incapazes de destruí-la, porque ela é uma empresa do povo brasileiro, é uma empresa estatal e tem capacidade de enfrentar as maiores tormentas. E em todos os períodos da história, ela esteve no centro das tormentas. Não teve uma batalha política enfrentada de maior monta no país, desde a fundação da Petrobras, e um pouco antes, na batalha de constituí-la, que é a questão do petróleo, do gás no Brasil, não estivesse no centro do debate político, do enfrentamento entre governo e oposição. Ora, mas tem oposição e oposição. Nós estivemos na oposição. E estivemos na oposição brigando pela Petrobras quando ela estava sendo depreciada. Quando ela caiu de 60 mil servidores para 30 e não contratou durante 10 anos. Quando ela investia uma soma que aos nossos olhos pode ser considerada hoje ridícula, de 3 bilhões de reais. Investe 70 bi ano. 70 bilhões ano, mercado. 70 bilhões por ano. De 3 em 2002 para 72 bilhões. Esse que é o problema. Então, acho que aqui a gente precisa situar essas questões porque elas são muito significativas. Elas têm grande peso do ponto de vista político para a gente entender o grau da batalha que se trava em torno da Petrobras. Tem um adicional, é que ao mudar o modelo de exploração para o caso do petróleo, também se enfrentou uma batalha de natureza política. Era uma decisão nossa, do país. Vamos explorar por meio de concessão ou vamos trabalhar com um modelo que é mais pertinente para o grau de eficácia que tem ao você fazer exploração numa área de acerto quase de 100%. Ora, é claro que tinha que mudar, e foi uma decisão política que nós adotamos. Em conjunto, porque isso foi discutido, Petrobras participou disso, deu opinião, etc., mas a decisão seria política. Mas, tecnicamente, nós fomos examinar se era possível ou se não era. Claro que isso cria determinadas dificuldades momentâneas, pode sim criar, porque precisa endividar a companhia, e às vezes o endividamento, para a gente não ficar naquela coisa intolerante que parece que o endividamento é a morte. Não é não. É que tem um endividamento que é positivo, que é necessário, que é importante, porque ele vai trazer resultados muito significativos para o país,
em perspectiva. Vejamos, por acaso, o mercado proporia fazer uma refinaria no Ceará? Meu caro Delcio de Amaral, será que decidiria? O mercado iria dizer, façamos uma refinaria no Maranhão, que lá chove muito, dá muito trabalho, fazer terraplanagem lá é um negócio terrível, entendeu? Indicaria fazer? Não, o mercado não faria isso não, nem em Pernambuco. O que fez foi decisão política. Fazer gasoduto tirando o gás de Urucu para levar para Manaus, fazer aquele gasoduto realmente extraordinário, uma obra magnífica de engenharia, levar peças de helicóptero. Não, jamais esse mercado, esse tal famoso mercado que respira, que dá opinião, que deixa a gente nervosa, faria investimento em Urucu para levar gás para canto nenhum. Então, acho que essas questões precisam ser colocadas no centro do debate, porque esse que é o problema central. Essa que é a questão fundamental. Porque, de resto, a Polícia Federal nunca foi tão competente e tão livre para agir. Nunca, em nenhum tempo da história. Nem o Ministério Público. Era engavetador da República. Não tinha dirigente de Ministério Público coisíssima nenhuma. Era engavetador da República. Muito menos o Judiciário. Então, esse setor institucional hoje tem liberdade. AGU, CGU, TCU. Você imagina que o procedimento é acompanhado antes. Hoje a Petrobras chama o TCU para acompanhar dentro da Petrobras um empreendimento futuro. Não é para investigar o pós, não. É para tratar do que vai fazer. Já chama para poder acompanhar, para examinar melhor, para adequar melhor. Então, eu compreendo. O papel da oposição é esse mesmo. Eu fui oposição para defender a Petrobras, para brigar por ela, para ela chegar a 70 bilhões de investimento em vez de 3. É diferente. É muito diferente a oposição que se fazia. E o papel da oposição é esse. Vai questionar, vai buscar fazer o barulho necessário, não pelas questões Homem de centrais. Deus, tem o diretor preso, homem. Claro, mas tem muito diretor que devia estar preso, que não foram investigados coisíssima nenhuma. Imagina como é que se vendeu aqui a Vale do Rio Doce, na Bacia das Almas. Era para prender a todos. Aqui tem um. Ali era para prender a tudinho. Nunca se investigou nada. Nada. Eu acho que nós devemos investigar. Devemos cumprir a nossa obrigação, ir a fundo sobre as questões. Se for o caso, passa isso a limpo, sem receio, sem medo de que nós estamos com a decisão política mais acertada, que é fazer o país crescer e a Petrobras cumprir um grande papel no projeto de desenvolvimento do Brasil. E pergunta ao final. Primeiro, eu acho que vão ser mantidos todos os investimentos da Petrobras, especialmente o da refinaria do estado do Ceará, é evidente. Mas eu pergunto, assim, só para a gente tirar uma dúvida. Quanto foi o lucro dessa tal Passadena? Ainda fica uma coisa, porque uma hora é Passadina, uma hora é Passadena. É bom saber que está no Texas, que ali tudo fala espanhol. Senador. Entendeu? Então, quanto foi o lucro, nossa presidente, desse um negócio entre centenas da Petrobras? Quanto foi que lucrou no mês de janeiro e quanto foi que lucrou